Bem-vindos novamente aos vídeos de JavaScript. Vimos no vídeo anterior, então, a técnica utilizada em JavaScript para criarmos objetos, isto é, variáveis, cujo tipo é definido por nós próprios através da implementação de uma função. Vimos então que nós podemos utilizar através desta implementação sócio igual a new sócio, e depois passando os parâmetros, que são os parâmetros solicitados por esta função, automaticamente este objeto, ou esta variável, vai poder assumir as diferentes variáveis internas da função, que nós, neste caso específico, designamos por propriedades. E podemos facilmente ver aqui neste exemplo que uma das propriedades do sócio 1 é o seu nome, outra propriedade é o seu apelido, outra propriedade é a sua idade. Mas vamos imaginar que nós queríamos que dentro da nossa função existisse uma forma de, por exemplo, calcular quantos anos faltam para o nosso sócio atingir os 100 anos de idade, por exemplo. Ora, vamos então ver como é que nós podemos fazer isso. Em primeiro lugar, vamos criar uma nova função, function, e agora vamos lhe dar um nome sugestivo, um nome que nos permita identificar a funcionalidade da função. Calcular diferença. Diferença idade, ok? E nós não vamos passar qualquer parâmetro, portanto, diferença, está aqui tudo mal escrito, vamos aqui, diferença, ok? Diferença idade, ok? Function, calcular diferença idade, e nós já sabemos o que é que esta função vai fazer. Ela vai calcular a diferença entre a idade do meu sócio e os 100 anos de idade. Ora, acontece aqui um pequeno detalhe que vai fazer com que esta função seja automaticamente reconhecida por esta, ok? E isto processa-se em duas etapas. Primeiro, vamos criar aqui já um valor de retorno. Isto é, vamos fazer var diferença, ok? E a diferença será igual a 100, que é a idade limite, menos, e agora reparem o que é que eu vou fazer. Vou utilizar novamente a instrução this.idade. Ora, como podem reparar, this.idade existe aqui. Portanto, estamos a criar aqui um elo de ligação desta função toda, okay? De toda esta função, com esta função inicial, a qual designamos por construtor do objeto. Ela constrói o objeto porque é a função que nós, é o nome que nós evocamos para a construção do objeto. Esta função daqui vai estar relacionada então com esta função sócio, mas ainda não acabamos de fazer tudo o que é necessário para a relacionar. Neste caso, falta-nos ainda retornar return diferença, ok? Neste caso, esta função vai devolver então o resultado desta subtração. No entanto, vamos gravar. No entanto, reparem que tudo está a funcionar normalmente, não há problema nenhum, mas há aqui um outro detalhe importante. É a forma como nós agora vamos relacionar as duas funções. Isto é, dizer que esta função pertence a esta. Nós não vamos arrastá-la aqui para dentro, nem nada do género. Vamos sim criar aqui this, ponto, por exemplo, diferença, idade, é igual, e agora vamos passar aqui o nome desta função. Eu vou copiar, uma vez que ela tem um nome muito comprido, com uma particularidade, é que eu não vou colocar agora aqui os parênteses, eu vou simplesmente deixar ficar assim. E, portanto, a forma de nós podermos relacionar duas funções, no sentido de que esta segunda seja um método, isto é, algo que provoca uma determinada função ou que executa um determinado cálculo. Portanto, este é um método desta função. A fórmula é, primeiro, criar a função, utilizar dentro da função, caso seja necessário, propriedades que já existem no construtor, que é o nome que nós damos a esta função original, e depois criar uma variável, neste caso uma propriedade, que seja igual à própria função que acabamos de criar. E, portanto, desta forma estamos a dizer que diferença de idade será igual ao resultado do cálculo que aqui está. E, mais uma vez, volto a frisar que não vamos colocar aqui os parênteses, ok? Não vamos colocar.
Agora vamos ver outra situação particular, que é a forma como eu vou agora apresentar aqui a minha idade. E neste caso a minha idade, salvo seja, a idade do meu sócio. Eu tenho aqui 2 sócios. E eu vou então fazer document.write e reparem, sócio1.nome, ok? E neste caso eu tenho simplesmente aqui o nome que faz parte aqui do construtor, reparem, cá está, João, sem problema. No entanto, se eu quiser saber a diferença de idade, eu vou ter que utilizar o diferença-idade, o diferenca-idade, ok? Mas neste caso concreto, e não me perguntem porquê, foi assim que foi definido, nós vamos ter que colocar aqui os parênteses, ok? Como se estivéssemos a chamar realmente esta função, porque ela foi atribuída a uma variável interna do próprio sócio, ok? Então esta é a forma de sabermos qual é o valor da diferença de idade. E vamos ver como é que isto funciona. Cá está, 60. Isto é a diferença entre 40 e 100. Portanto, genericamente o que aconteceu foi criámos uma função, definimos as suas propriedades e depois podemos até inclusive aqui colocar um separador e colocar aqui assim, métodos, ok? E o método não é mais do que uma outra função que utiliza valores que existem na função construtora, que é o nome que nós atribuímos a esta função sócio, e que depois retorna, neste caso, um valor, e definimos aqui o método, isto é, associamos esta função a esta inicial através desta implementação. Isto é, atribuímos o resultado desta função a uma propriedade, se a quisermos chamar assim, que na prática se comporta como um método. Porquê? Porque quando nós vamos aqui a solicitar a diferença de idade, na realidade nós não nos podemos esquecer que temos que passar ali os parênteses, ok? E estes parênteses é que vão definir que estamos a solicitar um método. Parece algo confuso, eu aceito essa ideia, porque realmente há aqui um conjunto de particularidades muito específicas do JavaScript, mas eu vou dar aqui um exemplo que poderá ajudar a completar esta ideia. Reparem, há aqui uma certa triangulação, mas reparem, se eu quiser, por exemplo, definir esta função com um determinado valor, que é o valor, por exemplo, máximo, este máximo vai substituir o 100, ok? E isto vai-me permitir que eu possa perguntar qual é a diferença de idade entre sócio e um determinado valor que eu vou colocar aqui. Vamos colocar aqui, por exemplo, 150. Ok? E neste caso, o que vai acontecer é que o resultado da nossa operação, que é 110, é o resultado de 150 menos 40. Reparem que aqui a diferença de idade acabou por passar por esta referência o parâmetro que aqui é solicitado, ok? E depois executou aqui a subtração, retornou o valor para a diferença e automaticamente escreveu-o aqui nesta implementação, escreveu-o no meu documento. E desta forma vimos então como criar métodos para os nossos objetos.